Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um Fim, o podcast para quem cansou de buscar, não achar e se enganar. E a gente tá sumido, né? E se você tem dúvidas, críticas, sugestões, manda pra gente no contato@ufim.xyz. É bem provável que esse e-mail não esteja funcionando, mas manda e-mail pra gente que a gente vai descobrir se ele tá funcionando ou não. Se ele não tiver, manda no contato@jazz.in. Isso, contato@jazz com 3 Zs de zebra.in, I de igreja e N de navio. É Mas por esquisito o que e-mail, mas o chega. fim? O fim eu acho que tá funcionando, sim. Cara, tomara, eu não lembro. A gente testa depois. Eu não Beleza. lembro, eu não lembro, eu não tenho mais memória. E a gente quis gravar esse programa de hoje e talvez seja o programa mais incrível que a gente já tenha feito, porque Ou talvez a pior. gente. Ah, não, acho que não. Porque a gente está vivendo talvez o momento mais incrível das nossas vidas. Talvez não. Acho que é o momento mais incrível das nossas vidas e a gente tá chamando esse episódio de O Estado das Coisas. E por que o estado das coisas? Porque eu não tenho explicação nenhuma para absolutamente nada, mas de forma orgânica e sincronizada, Robin e eu começamos a passar pela mesma coisa. Como que é? Long story short, né? Resumindo as coisas, né? Trocando em A miúdos. Exato, trocando em miúdos. A gente, tanto o Robin como eu, a gente teve uma experiência de enlightenment, iluminação, seja qual for o nome que possa ser dado a isso. E aí eu vou falar por mim. No meu caso, foi uma experiência muito profunda e impactante e forte que fez eu sair da escola iniciática que eu dava aula e tudo mais, que meio que deu uma reprogramada em várias coisas da minha mente, assim, de forma meio que instantânea, assim. Um monte de coisa que fazia sentido parou de fazer sentido, um monte de coisa que não fazia sentido nenhum passou a fazer muito sentido. E aí, de uma maneira ou outra, eu passei a ter uma vida muito mais leve, muito mais gostosa, em absolutamente todas as circunstâncias, desde as mais puxadas até as mais teoricamente alegres e bacanas. E quanto mais a gente vai se afastando da data que aconteceu essa experiência, essa epifania, né, mais a gente vai vivendo com a lembrança dessa epifania. E menos eu fui vivendo sentindo algo similar a essa epifania dia após dia, né? Tive outras experiências similares menores, bem menores, né? Mas minha vida continua sendo absolutamente mais leve do que antes, absolutamente mais prazerosa do que antes. Posso dizer que sinto as coisas de uma maneira muito intensa ainda, de uma maneira muito potente, mas eu honestamente não sei mais o que é sofrer por algo, ou sofrer por algo acho que é. Só que esse enlightenment, essa iluminação, ela não tá 24 horas por dia presente comigo. E por muito tempo eu falei pra mim mesmo, baseado em coisas que eu lia, que tudo bem, cara. Ela não precisa estar 24 horas por dia comigo. Só que aí, de forma sincronizada, a Robin e eu começamos a refletir sobre algumas coisas baseado em coisas que a gente leu e que a gente conversa e que a gente estuda. Tipo, por que não? Por que não precisa e não vai estar 24 horas por dia comigo? Por que eu não vou estar dentro? Eu vou usar uma alegoria aqui
porque não tem como falar da coisa como ela é sem usar alegorias ou a linguagem já distorce tudo que está sendo dito, mas por que não ser essa iluminação, vivenciar essa iluminação não, porque aí é uma experiência, mas por que não ser iluminado 24 horas por dia? Por que não? E aí a gente começou, eu continuo, o Robin também, a gente começou a estudar algumas coisas, a ler algumas coisas, a bater papo, e eu, falando por mim, sei que o Robin também tá, mas depois ele fala por ele, tô passando por um momento de parar, de viver na lembrança da experiência de awakening que eu tive, que foi muito forte, simultaneamente de parar de deixar de lado algumas coisas que emergiam em mim, de sentimentos, de pensamentos e de emoções que não necessariamente eu olhei para eles depois dessa experiência de iluminação, mas que eles continuam aqui, eles continuam emergindo. Então agora eu não quero deixar mais nada em canto nenhum, tipo, eu não quero deixar mais nada em nenhuma caixa fechada. Eu não quero mais viver na lembrança daquele awakening. Então agora eu quero ser iluminação 24 horas por dia. Então é muito louco, porque você começa a revisitar algumas coisas que estavam dormentes e você começa a vivenciar emoções e pensamentos que estavam dormentes e você começa a passar por coisas que às vezes é de boa e que às vezes é mais difícil, mas a forma de lidar com isso está sendo incrível. E poder vivenciar isso está sendo incrível. Então, o que eu posso dizer é que isso aqui é um live log, tipo, é um capítulo de diário desse pathless path, dessa jornada sem caminho que eu tô trilhando nesse momento para ser iluminação 24 horas por dia. E tá sendo muito divertido, cara. É. Cara, eu. E é engraçado que a gente tá passando por isso meio que simultaneamente, né? E comigo é mais ou menos a mesma coisa, né? Tipo, teve uma experiência que eu tive anos e anos atrás, e, e aí foi meio que, beleza, show. E foi sensacional, assim, foi. Só que nem o Thiago falou, você meio que começa a viver só na lembrança daquilo, né? E aí foi uma série de coisas que aconteceram simultaneamente e não foi nada, porque eu vi a simultaneidade ou a sincronicidade, tipo, foi criada dentro de mim, e veio muito forte pra mim e falou assim, cara, você deixou um negócio no meio do caminho, tipo, você tem que terminar, você tem uma coisa que você tem que terminar. E veio muito forte essa ideia que eu tinha que terminar isso, né? E que isso tem que ser resolvido, né? Então, cara, é muito louco, porque aí voltou uma exploração que estava meio dormente, assim, em mim, né? É que nem que você descreveu, tipo, eu tive algumas realizações que eu percebi algumas coisas muito profundamente, naquele momento, tipo, putz, de uma forma incrível, e, e aí isso foi meio que, beleza, vamos seguir. E por anos e anos fui seguindo. Mas agora do nada voltou isso, né? Tipo, muito forte, muito claro.
E as experiências que eu tô tendo e as realizações e as coisas são muito loucas, mas ainda nada perto do que já foi dentro da minha lembrança, assim, né. E e aí por isso inclusive que, cara, a gente falou de gravar o fim várias vezes, a gente falou de tocar todos os projetos que a gente estava de o fim, que a gente fez um monte de coisa, cara, é muito louco isso, né. A gente fez um monte de coisa, tem um monte de projeto, um monte de coisa, que a gente meio que deu pause nessas coisas do fim. Porque a gente falou assim: "Cara, a gente tem muita clareza intelectual sobre muita coisa, mas a gente tá numa confusão dessa transição agora, a gente tá passando por uma turbulência, assim, dá pra perceber". E a gente falou assim: "Cara, pelo bem geral da nação, vamos segurar tudo". Inclusive a gente, pô, esse é o nosso sexto episódio esse ano, a gente tá em setembro, né. A gente já chegou a, em setembro, ter tipo 30, 40 episódios de O Fim gravados, né. Mas, eh, eu acho que é muito legal, ao mesmo tempo a gente falou: "Putz, a gente precisa gravar", assim, meu, o que que a gente fala? A gente não tem absolutamente nada pra falar. Então vamos falar o que tá passando com a gente, né. Qual é esse estado das coisas. Porque eu não sei, o quanto tem desse disso, quanto material desse você consegue encontrar, né. Da Porque você tem muito do antes e muito do depois de certas coisas, né. É tipo: "Ah, eu realizei essas coisas", mas eu não sei o quanto tem de material durante a confusão, né, durante o período que você tá, tipo, cara, tá muito reflexivo. E eu falei assim: "Putz, eu acho que seria legal pra caramba, de repente alguém tá passando por isso também, ou já passou, ou vai passar, ter um recurso de tipo, meu, que às vezes tá tudo confuso e tá tudo bem também tá confusão, né, não tem nada de errado". É que é muito louco, porque como você tá no meio da confusão, não tá, tipo, nem de um lado nem do outro, você tá meio que no limbo aqui, você não tem muito o que falar, né, é um grande limbo. É um grande buraco negro que você tá dentro, assim, não tem, tipo, as coisas que você se agarra, você sabe que não são reais, mas você também não tem o vazio, eu não sei nem descrever, né, porque você não tá nem de um lado nem de outro, então as coisas que você agarra, você se agarra sabendo que não é real, intelectualmente, mas você meio que. E aquilo é como se você estivesse subindo uma parede ou escalando uma montanha, e aí você põe a mão e o lugar que você está segurando para se apoiar, ele vai se vai virando areia na sua mão, como se fosse, né. Então tudo é muito esse, pelo menos a minha sensação do processo agora, que é muito do que o Thiago falou, você começa a vir para a superfície um monte de coisa que você vai olhando e aquilo vai se desfazendo, né. Ele é sólido, ele surge sólido e ele se desfaz, né. E é muito louco, pelo menos a minha experiência é que, eh, às vezes são emoções e sentimentos e coisas que antes eu evitava, mas agora quando eles vêm eu meio que, putz, é é é legal pra mim quando vem umas sensações e umas coisas que antigamente eu fugiria daquilo, agora eu tô, é legal porque eu falo: "Putz, é mais coisa pra eu, tipo, pra eu me enfiar dentro, assim, pra eu mergulhar dentro e, tipo, e aquilo se desfazer". Então é meio que tem uma empolgação dessas coisas.
Eh, e eu vejo, né, tipo, no dia a dia, tipo, meu, aparecem uns sentimentos que eu, tipo, que antes talvez eu ignorasse, eu mergulho meio que de cabeça nele e é uma doideira, assim, é muita doideira. Então é muito louco, você tá passando por um negócio de abraçar muita coisa que talvez evitasse antes, né. E a gente, de novo, assim, a gente caiu nesse negócio meio que no mesmo, ao mesmo tempo. Não tenho ideia se a minha experiência é parecida ou igual ou totalmente diferente da do Robin, mas algumas coisas indicam que elas são similares de alguma maneira. E a gente tem visto algumas coisas que parece que para essa, para essa rapaziada antiga que explora isso que a gente caiu de paraquedas para explorar aí há, sei lá, 8, 10 anos. É, já tem isso. Já tem Cacete. 10 anos. E que isso existe, que essa a moçada, esses maluco, monge, zen, passa por isso também, né. E é como se fosse uma coisa que é usual, tipo, não é nada especial. Tipo, Uhum. a gente não tá passando por: "Ai, nossa, esses meninos Não, que já são velhos, eles estão num processo mágico e único", não, não. É a coisa mais trivial para quem explora esse tipo de coisa. Isso é super usual e trivial para monges zen, para pessoas que exploram não dualidade como um todo. Isso é normal. Então, não tem nada de especial nisso que a gente está falando, absolutamente nada de especial, nada de super saiyajin, poder, cosmos, cavaleiro do zodíaco, nada. X-Men. Muito pelo Não, nada. contrário, a gente tá querendo passar aqui como a maior coisa normal e só É, uma grande sopa de confusão, assim, às vezes. isso é que eu achei bem importante frisar, assim, a gente não tá trazendo isso para falar: "Não, estamos, no enfrentamento com o nosso umbral, no caminho Não. iniciático", que eu acho que pode ser uma analogia que faz sentido dentro de algumas coisas das escolas iniciáticas, mas por tudo que eu vi na prática não tem nada a ver com o que a gente está vivenciando. Então não é para enaltecer nada e a gente não tá falando para se colocar em posição nenhuma, não, cara, é uma parada mó simples, mó dia a dia, que a gente tá explorando e tá divertido pra caramba. Tem horas que parece que você não vai explodir, coisas que parecem que são impossíveis e muito difíceis de você simplesmente olhar para elas. Só que antes, talvez, rolasse um medo ou rolasse uma força maior do que a minha vontade de evitar essas coisas. Não, mesma Que coisa comigo. talvez seja isso que a gente faz, né, que se diz na psicologia de inconsciente, né. Pode ser, eu não Uhum. entendo nada, eu tô usando o vocabulário que eu tenho aqui. E quando essas coisas vêm agora, não tem medo nenhum, assim. Tem Hum. tipo: "Ai, caralho, que isso? Porra, sérião? Manda pau, vai. Roda o VT, roda o VT". Tipo, sabe, apresentador de programa Ratinho dos anos 90? "Roda o VT aí, roda o VT". É. Tipo, e aí você vê, você assiste esse filme. E aí você vivencia um monte de experiência maluca, né, porque toda a memória, toda vem, não existe nada separado, né, não existe pensamento e emoção, é uma coisa só, é um objeto, é um mentation, né. E aí você vê esse filme Full HD cheio de sentidos e você vivencia coisas e você vivencia emoções, meio que como quem tá passando por uma montanha-russa, cara. Tipo, você pode gostar, você pode não curtir muito adrenalina. Então, se você gosta muito de montanha-russa, você vai delirar, você vai pirar, uou, uou, você vai gritar, você vai aproveitar. Se você não gosta muito, você vai ter ali um medo e tal. Mas você sabe que você sabe que é uma coisa que nem é, né? É tipo, é uma volta, é um tour, é meio que uma brincadeira.
É. sabe? E aí você passa, você vê esse VT, você sente esse VT aí que rodou, e de repente ele para de rodar. E, e algumas vezes isso volta em outros momentos, outras vezes isso não aparece. Não é que a gente fica buscando, não, deixa eu rememorar meus traumas e deixa eu olhar para isso. Não. É Não. vivendo a vida e as coisas brotam, coisas que não brotavam mais, coisas que estavam adormecidas, talvez, coisas que depois desse episódio de epifania, de revelação, de iluminação, eu tô tentando evitar esse termo. Uhum. Tipo, eles não estavam aparecendo mais, e agora eles simplesmente estão aparecendo de novo. E só que a maneira de lidar com eles é totalmente diferente, talvez, de como fosse antes. E de certa forma é isso que o Robin falou, é divertido. É divertido, assim, não que seja fácil todas as vezes, mas Não. mesmo quando não é fácil, é divertido, né, cara? É. E é muito louco, porque, assim, intelectualmente você sabe que não tem saída, né. Ah, Então, é muito louco, não porque tem você nem começa entrada. é na entrada, mas, você tá dentro. E você tá dentro da realidade, então é muito louco, porque dá uma que nem outro dia eu estava lendo e rindo da cena, né, tipo, e assim, eu sei que não vai ter nenhuma porta que eu vou abrir que vai ter a saída, não existe, né, porque eu acho que, por um lado, é ruim que a gente já teve algum insight mais profundo, porque você saca um pouco da realidade, mas ao mesmo tempo é bom porque você tem uma referência, né. Você tem uma referência de quando é e quando não é, né. E é muito louco como a mente fica tentando enganar que é alguma coisa e você sabe que não é. No no Zen, eles têm até uma palavra para isso que é é Makyo, alguma coisa assim, eu não lembro o termo exato, que é tipo a mente tentando enganar você que você tá tendo alguma epifania, alguma coisa assim, né. E é tipo só mais uma distração, tipo, do ego pra você continuar ali dentro, né. Então é muito louco isso, porque você é é é mu cara, e aí você sabe que você não vai abrir uma porta e vai achar alguma coisa. Porque não é isso, né, não tem uma porta que a gente possa abrir, não tem uma janela que você possa abrir, não tem alguma coisa que que você vá descobrir. Mas ao mesmo tempo tem esse drive, tem essa clareza de explorar até o infinito, assim, até o nada. Essa é a minha percepção. Então, é muito louco, porque você sabe que não vai encontrar nada e você tá tudo bem com isso e ao mesmo tempo a gente, essas coisas que surgem, que o Thiago explicou, né, que ressurgem, e essas coisas ressurgem, a gente mergulha dentro delas e elas vão se dissolvendo, é meio que me parece, e pelo que a gente já leu e pelo que a gente está experienciando, pelo menos pelo que eu estou experienciando, esse é o trabalho agora, né. Se é que, de novo, a gente não tem as palavras, mas que é dissolver absolutamente tudo, né. As coisas surgem e dissolvem, elas surgem e a gente vai mergulhando e dissolvendo elas, mergulhando e dissolvendo elas, até não ter absolutamente mais nada para dissolver, me parece. Isso pode demorar alguns meses, Ou alguns algumas anos eternidades. ou algumas eternidades, e vai ser divertido da mesma forma. Sim. Eu não tenho mais nada pra falar, cara. Ah, eu também não. A única coisa que eu tenho
para falar e para perguntar, né, se alguém estiver ouvindo isso, porque eu nem sei se as pessoas estão ouvindo isso ainda. Talvez a gente sumiu e todo mundo falou: "Ah, foda-se esses caras, nem Dane-se. a gente nem tem mais ouvintes". Mas eu queria 2 coisas: tem alguém aí ouvindo a gente, e eu acho que esse exercício é legal pra gente anyway. E 2, se tiver alguém ouvindo, é interessante vocês esse tipo de conteúdo, vocês ouvirem mais da gente sobre isso, porque isso também vai dizer pra gente que se vale a pena a gente continuar gravando nessa Sim, fase, sim. ou Até porque é se bem pessoal, né, é uma experiência muito pessoal nossa, super, talvez vocês falem: "Puta, não mano, não, eu quero que não vocês falem das coisas que vocês falavam", e tá tudo bem, pode falar pra gente, cara, a gente exato. E aí a gente volta a gravar depois que a gente tiver um pouco mais de clareza sobre coisas um pouco mais específicas. Senão a gente pode voltar a gravar mesmo nessa sopa da confusão. E a gente queria saber se isso é válido, né? exato. Que a gente não tem a menor ideia. Como eu disse, como é muito raro você ter esse tipo de documentação, eu acho, né? Você tem ou do passado ou da experiência passada, mas não enquanto você está vivendo, né? Então, não sei. Enfim, então dê uma luz aí pra gente sobre o que vocês acham que a gente deveria fazer. E é isso, beijão pra todo mundo e até a próxima. Aí, só lembrando, contato@ofim.xyz ou Esqueci. contato@jazz com 3 vezes de zebra.in. E de igreja N de navio. Isso. Beijão, gente. Beijão.